Fala pessoas, dia 12/9, segunda-feira, e vamos às notícias. TSE proíbe uso de imagens do 7 de setembro por campanha de Bolsonaro. Candidato à reeleição tem 24 horas para cessar o uso de fotos, vídeos ou materiais gráficos em sua campanha. TSE analisa na terça a determinação para remover vídeos de Bolsonaro no 7 de setembro, nos casos, o corregedor determinou que o EBC retire vídeos do canal da TV Brasil do YouTube com trechos dos atos do presidente. O material deve ser retirado sob a pena de 10 mil de multa, mas ele deve ser preservado até o final do processo. Que o presidente ou candidato e vice sejam intimados para 24 horas, pararem de vincular qualquer material de propaganda eleitoral que tenha como base as imagens do presidente nos atos de 7 de setembro em Brasília e em São Paulo, sob pena de multa de 10 mil reais. Que não produzam novos conteúdos para a campanha com ações realizadas no bicentenário da independência. E a gente se pergunta o porquê. Justamente porque, sendo que o povo foi às ruas, não, Bolsonaro, ele pode até falar pro pessoal se reunir, se vai quem quer, mas tem várias investigações, estão querendo até, a gente vai falar mais pra frente disso aí, até quebra de sigilo. Mas olha só, nova pesquisa revela impacto do 7 de setembro para Lula e Bolsonaro. A diferença entre o presidente e o ex-presidente petista agora é menor da série histórica da pesquisa iniciada em março, Segundo o levantamento, Lula caiu um ponto, passando de 42 para 41, e Bolsonaro subiu um ponto, passando de 34 para 35%. Então você vê aquele mar de gente, você nunca vê tanta gente reunida em Brasília como teve aí no 7 de setembro, e aí mais aumentou um ponto. É claro que eles ficaram meio assim, será que a gente vai mudar nada? Mas sentiram. Claro que essa pesquisa, sinceramente, não faz o mínimo sentido. É só perguntar, será que o Lula conseguiria colocar aquela quantidade de gente nas ruas? Consegue? Se não consegue, por que está na frente das pesquisas? Qual é esse mistério? O que muda aí? Não é tudo muito estranho? Mas depois a gente vai voltar nessa questão do TSE, tá? Vídeo em que bolsonarista diz que encerrará a entrega de marmitas à eleitora de Lula gera onda de solidariedade. Isso aqui eu nem vou comentar muito, me recusei a assistir, fui lá e assisti. Não deve ser um cara, não deve ser um mal intencionado, mas ele fez um vídeo e a mulher falou que votaria no Lula e seria a última vez, ele entregou a marmita, tá? Mas seria a última que ele entregaria, já que falou para ela votar no Lula. Eu, sinceramente, achei de mau gosto, Se você vai fazer o bem para alguém, você não tem que perguntar o que ela faz, o que ela pensa. Se ela está em dificuldade, você vai lá e ajuda e ponto final, Foi um erro dele, tá? Empresário pede desculpas por ter negado distribuição de marmita para a eleitora de Lula. E tentou dar uma lacrada e tal, e por isso que eu falo, a direita tem que tomar cuidado, fazer essas tiro no pé, isso pra mim é tiro no pé, tá? Porque o que acontece? O empresário que negou marmita à eleitora de Lula ganhou 5 mil de auxílio, diz o Metrópolis. Então, um monte de notícia contra ele aparecendo no processo, que pegou auxílio, enfim, agora ele tá ferrado. Justamente porque ele quis dar uma lacrada nas redes sociais, sendo que a mulher tava em dificuldade. A gente, por exemplo, eu faço um vídeo aqui, um petista pode assistir, talvez um jovem, uma pessoa incauta, uma pessoa que não tem conhecimento, e eu estou fazendo vídeo até sem propaganda. Se a pessoa assistir e mudar de ideia, é ótimo. Estou fazendo aí um movimento para tentar, mostrar o que eu penso, e tentar levar a verdade às pessoas. Se aceitou, bem, se não, pode assistir, pode até me xingar. Muitas pessoas xingam diariamente aqui por eu dar minhas opiniões, tá? E aí aparece aí, estão montando fake news. O petista fez filme como se fosse bolsonarista e mostra esse rapaz aí que não tem nada a ver. Porque um tem a barba branca no queixo, outro tem a barba mais escura no queixo. Nos lados é mais escuro, aqui é mais branco. Você vê que tem uma falha embaixo aí, na parte embaixo da boca, Esse aqui tem uma falha debaixo da boca, esse aqui não tem. E são pessoas totalmente diferentes. Mas enfim, o importante é tentar lutar contra essa narrativa que apareceu por causa de um tiro no pé que um bolsonarista deu. Não, assume mesmo que foi um erro, ponto final, porque isso aí é mais outro tiro no pé. Tenta corrigir uma coisa com uma fake news. Aí que realmente a direita fica reconhecida como fake news, Agora eu vou mostrar pra vocês, 3 notícias pra você ver como pro Lula é tudo diferente. O Lula pisa no tomate ao falar de KKK, que é o que o povo nem sabe o que é, Lula comete gafe sobre mulheres e amplia a lista de escorregões na campanha, Lula comete gafe e chama trabalho doméstico de serviço da mulher em Belém. Então tudo pro Lula é gafe, escorregão, um errinho, coisa boba. Se fosse o Bolsonaro, eu tava respondendo criminalmente, tava aí algum órgão falando que ele tem 15 segundos para se pronunciar e explicar, tá? Lula e investigados da Lava Jato devem mais de 4 bilhões à Receita. Muitos dos envolvidos no maior esquema de corrupção da história escaparam da cadeia, mas enfrenta o processo de cobrança de impostos. Hugo Marques, dia 12 hoje, Levantamento da Veja. Você vê, 4 bilhões. Muita gente não sabe o que é 4 bilhões. Eu vou mostrar aqui 2 imagens para você ter noção o que é bilhão, o que é milhão, tá? Aqui do lado direito da tela temos 1 milhão, em dinheiro. E do lado esquerdo da tela temos 1 bilhão. Essa é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Tá pouco? Então tem outra imagem aqui, ó. Do lado esquerdo, 1 milhão. Do lado direito, 1 bilhão.
essa diferença, quando você vê milhão e bilhão, você não consegue processar a diferença, né, de dinheiro, né, a quantidade, qualquer coisa, a diferença é de bilhão para milhão. Mas você vê numa imagem, você começa a ter um pouco mais de noção. E aí você se pergunta, muita gente, não, porque tem suspeitas de uma rachadinha, que ele pegou 3, 4 mil reais de uma pessoa. Enquanto os caras dão risada com bilhões e bilhões, tem aí muito youtuber jogando você pro lado das pessoas que supostamente nem tem certeza, nem foi investigado, nem foi condenado, que tem aí rachadinha, alguma coisa de milhares de reais, enquanto os caras têm bilhão. Lembre-se dessa imagem aqui, tá? Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. A ministra assume a presidência do STF na segunda e, regimentalmente, terá de liberar processo para a pauta. E tem aborto. E não só isso, Rosa mantém investigação contra Bolsonaro sobre a pandemia. Investigações preliminares foram abertas pela PGR com base no relatório final da CPI do C, que é aquela que não deu em nada, aquele grande circo, né? E aí se perguntam, Bolsonaro é o primeiro chefe do executivo a faltar à posse de presidente do STF desde 1993. O presidente não acompanhou o posse de Rosa Weber na corte, quebrando a tradição de quase 30 décadas. Por que será? É só ver as notícias e você vê que ela tem um posicionamento completamente, não só de esquerda, mas também tem a questão de quando é com o Bolsonaro, existe toda uma, vamos dizer, quase aí, uma perseguição, diríamos, não sei. PGR insiste no arquivamento da investigação sobre empresários bolsonaristas. Pedido feito pela vice-procuradora-geral da República pede que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão. Mais uma vez, a lindora do PGR falando, olha, sinceramente, contra empresários, não pegou bem, para com isso. Mais uma vez ela pedindo, será que vai fazer algum efeito? Forças Armadas farão apuração paralela em tempo real com 385 maquininhas com apoio do TSE. Análise de amostragem contará com militares para coletar QR Code de boletins. E aí eu me pergunto se isso aqui é verdade, mas aí já aconteceu muito chororô. Muito desespero, já saiu algumas atualizações sobre isso, mas eu vou ler aqui, ó. Segundo 2 militares e um integrante do tribunal que acompanhou o assunto, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fechou um acordo com o ministro da Defesa em reunião no dia 31 de agosto, que eu mostrei imagens aqui, para liberar a entidade fiscalizadora os arquivos compilados da totalização que ficam disponíveis na internet. Em nota, o tribunal diz que não houve qualquer acordo para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização. Em nota, a defesa diz que não pediu acesso diferenciado aos dados. Então, tudo muito confuso. Uma hora a notícia fala uma coisa, dentro dela já parece que o negócio já não se realiza, não se concretiza, e aparece Forças Armadas contando votos. É absurdo e mostra como Bolsonaro desvirtuou instituições, diz o Boulos. Aí o choro começou da esquerda, vocês perguntam por quê. Tem a negação, o TSE diz que não fez acordo com Forças Armadas para permitir acesso diferenciado à apuração dos votos. As Forças Armadas têm que decidir a quem serve. Mais um choro aqui ao povo brasileiro ou ao presidente. Miriam Leitão fazendo uma matéria meio que desesperada. TSE nega a apuração paralela. E até agora a gente não sabe, né? Tá aqui, ó. Nega as Forças Armadas nas eleições. E aí? Quem que a gente acredita? Aconteceu ou não aconteceu? Tá misterioso, a coisa tá meio suspeita. Teve aí o Moraes com o ministro da Defesa. Parece que a coisa acertou. Acertou o quê? O que acontece? Tudo um mistério. Né? Eu tenho muitas suspeitas, a gente não consegue dizer o que vai acontecer, tá? Eu sei que existe uma força muito grande para tirar Bolsonaro do poder, isso aí é real, tá? Então, mas tem essas coisas também, temos uma força que é ela que sustenta o Estado, que também está de olho, diz que está de olho. Não sei. Vitória de Bolsonaro no primeiro turno não pode ser descartada, cheque em branco vale para uns e outros não. Ricardo Noblat. Eu li isso aqui, eu fiquei meio confuso. Li o texto inteiro, entendi quase nada, né? Mas eu li essa parte aqui, ó. Mas, se um candidato com menos de 10% dos votos pode sonhar em crescer e substituir Bolsonaro no segundo turno, por que quem tem mais de 40% não pode sonhar em liquidar a fatura já? Então ele disse, se um Ciro, se uma pessoa que tem 10% pode ficar aí, sonhar em ir pro segundo turno, por que não? Bolsonaro não pode ganhar no primeiro turno, né? Não sei o que aconteceu com o Noblat. Não entendi esse texto, se foi uma coisa, se foi ironia, se ele tentou alguma coisa, uma coisa que eu fiquei na dúvida. Mas ao mesmo tempo parece que faz sentido o que ele fala, né? E talvez seja em medo de alguma coisa, não sei. Coligação de Lula entra com ação no TSE contra Bolsonaro por atos do 7 de setembro. Campanha do petista quer que o TSE impeça Bolsonaro de usar na propaganda eleitoral imagem dos eventos em Brasília e no Rio. Nesta sexta, o ministro do TSE abriu investigação sobre o caso. Lembra que eu comentei aqui, a gente vai falar mais sobre isso, ó. Quebras de sigilo. A campanha de Lula também pede que sejam apuradas as condutas nos atos do bicentenário da independência do candidato a vice na chapa
chapa de Bolsonaro Braga Neto, do atual vice-presidente Hamilton Mourão, que é candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, e de apoiadores do presidente que participaram dos eventos em Brasília e no Rio de Janeiro. Entre as solicitações da coligação Brasil da Esperança estão, inclusive, pedidos de quebra de sigilo bancário, telefônico e de mensagem dos apoiadores do presidente que atuaram na organização dos atos de campanha. A campanha de Lula também quer que a Justiça Eleitoral tome os depoimentos de Bolsonaro, Braga Neto, Mourão e dos demais envolvidos. A coligação do petista pede ainda que, ao final das investigações, a ação seja julgada e, em caso de procedência, a chapa do PL seja considerada inelegível e Bolsonaro não pode aí, concorrer à presidência. Então o que eu falo para você? Tem até listinha, tem uma listinha dos nomes aí. Então o PT foi para cima, então algumas coisas já estão encaminhadas, né? Pelo visto, Bolsonaro não pode usar as imagens do 7 de setembro porque não pode. Porque não pode, tá? Se fosse o Lula, poderia. Mas aí tem aí o Hamilton Mourão falou, Mourão sobre a ação do TSE, esquerda esperneia quando se vê acuada, tá? O Metrópole General ironizou o requerimento das siglas, a esquerda sempre busca confundir e espernear quando se vê acuada. Então a gente pode ver como se fosse desespero, porque eles poderiam ficar quietos sem fazer nada. Se a coisa estivesse realmente tranquila, como parece para eles, né? Primeiro nas pesquisas, tá tudo super tranquilo, talvez eles não precisariam fazer tantos movimentos assim para tentar esconder a verdade. Então, como eu falei aí no título do vídeo, estão tentando cancelar 7 de setembro. Só que ele já aconteceu, as imagens estão na cabeça do povo. Não sei qual é a vantagem para eles. Brasil exporta Pix para a Colômbia e Canadá. Estados Unidos terão um sistema próprio. Olha só, o Brasil sendo exemplo para o mundo, né? E o Pix aconteceu em qual governo federal? A gente sabe, né? Então, Pix é uma coisa muito interessante, tá? Que realmente, se você quiser ajudar o canal, fica à vontade, porque o canal, eu tiro as propagandas propositalmente. Eu duvido que você tenha um canal parecido com esse aqui que faça isso, para ter maior liberdade e para uma maior tranquilidade sua ao assistir. Candidata e deputada federal por São Paulo, Marina Silva, anunciou hoje, em evento com nomes do PT, seu apoio à candidatura de Lula nas eleições de 2022. Não vou apoiar o Lula não, que isso, que absurdo, não quero, tal. E sentia mágoa, né? E do nada ela está aí apoiando, né? Normal. Simplesmente no final da reta aí o pessoal começa a se juntar. Deve ser por causa do Ciro também aí, que teve uma briga um pouco mais ferrenha. E aí acho que eles conseguiram o apoio da Marina Silva. Talvez tenha a ver com o Ciro, né? Como Dilma se sente por não aparecer na propaganda de Lula na TV. Dilma Rousseff não apareceu nos programas de Lula desde o início da propaganda eleitoral. E sabe por que não apareceu? Porque a Dilma ela tinha um papel muitíssimo importante no PT, né? Que era simplesmente entrar para levar todos os problemas nas costas. Então, o PT sabia que ia explodir uma bomba. E explode na mão da Dilma. E a Dilma tem aí uma memória do povo, né? Que tudo deu errado, que é pedalado, que foi. Simplesmente, ela serviu para isso. Para receber os problemas e ficar nela os problemas. E quando ela sair, volta o Lula Salvador, que ele sabia a gestão. Sendo que a gente sabe que o PT... As ordens vêm sempre de um lugar só. É muito diferente da direita. Eles são sempre unidos e todas as decisões são feitas por um núcleo e ponto final. Só mesmo na direita que existe essa independência, as pessoas fazem o que elas realmente querem, sem ficar respondendo muito a ordens superiores. Após 2 anos, o presidente da China deixará país para viagem à Rússia. Xi Jinping não saiu do território chinês desde o início da pandemia do novo vírus decretada pela OMS em março de 2022. O presidente da China, Xi Jinping, fará visita à Rússia nesta semana. Será a primeira vez que ele deixará a China desde o início da pandemia. Visitará Vladimir Putin em um momento em que os países enfrentam instabilidade. Enquanto a Rússia trava a guerra na Ucrânia, a China luta para sacramentar controle sobre Taiwan. E são BFF, Best Friends Forever. Eles estão aí muito unidos porque os comunistas têm um plano muito grande. Nos Estados Unidos que se cuide, né? Porque eles estão meio atrasados, estão meio fraquinhos por enquanto, tá? Os democratas estão meio fracos das pernas. Se ficarem respondendo aos globalistas por mais tempo, os comunistas só vão crescer e crescer ainda mais. Por mais que aí tenham seus problemas com a Rússia, né? Que tem as sanções, mas tem a China que está voando alto, tá? E tem muito poder e muita tecnologia. Deputados municipais de Moscou e São Petersburgo pedem renúncia de Putin. Petição com lista de assinaturas foi publicada no Twitter nesta segunda-feira. 18, né? Deputados de 18 municípios de Moscou. Esses caras têm muita coragem. Muita coragem. Com certeza alguns acidentes acontecerão aí, né? TikTok e Kawaii levam desinformação sobre e Forças Armadas ao WhatsApp. 41% dos vídeos com mais interações em grupos pró-Bolsonaro do WhatsApp em julho e agosto foram feitos no TikTok e Kawaii. E aí, a Big Tech está apontando as suas armas contra essas plataformas que vieram da China, né? Por mais que a China tenha um movimento já certo, que o TikTok e Kawaii no Ocidente, eles têm uma espécie de vídeos são diferenciados, tá? Mas existe uma certa liberdade. Isso aí
É isso que eu falo, a decisão Brasil para ficar neutro nessa história é muito difícil, tá? E aí, o que não for das Big Techs será realmente derrubado, tá? Vamos ver o que acontece. As dezenas de doações de até R$1 para a campanha de Bolsonaro, a conta da campanha de Jair recebeu 1.023 doações de apoiadores para custear os gastos eleitorais. Mas o número chama atenção, 14% não passam de magros R$10. Aliás, 82 delas são de R$1 até o momento. O presidente recebeu 6 doações de 1 centavo, uma de 10, uma de 50, uma de 85 e outras 60 de R$1. Eu digo, para mim aqui não faz diferença, se quiser doar R$1, né, até magros R$10, eu agradeceria muito, ajudaria o canal bastante, né? O Bolsonaro, lembrando, tem 20 milhões de reais aí para a campanha, tá? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Está aqui a reunião de informações, né, do dia. Ontem teve vídeo no Little Talk sobre informações importantes, né, de produções para crianças, que os pais devem ficar em alerta. Nessa semana, talvez quarta-feira, a gente faz um vídeo exclusivo aí com informações muito interessantes, que semana passada não teve. Falei que eu ia dar uma descansada, falta de tempo, falta de reunião, né, reunir aí os assuntos interessantes. Mas em breve está saindo. Muito obrigado pela sua visita. Pix ajuda o canal. Temos também Padrim, Peito e membros para os vídeos exclusivos. Temos também o link da Amazon, que ajuda o canal bastante. E temos também a questão do botão valeu, caso você queira. Muito obrigado. A gente se fala em breve e até mais.